Papai, finalmente te encontrei. Precisamos discutir as Moleque da desgraça, não vê que eu vim aqui só pra peidar? Devia ter te sacrificado também, pelo menos aí eu poderia peidar em paz. Tô bem. Fala galera, beleza? Caveira de novo na área, trazendo o review dos episódios 2 ao 12 de Dororo. Já vai deixando aquele like maroto e se quiser dar uma força pro canal, basta se tornar um membro clicando no botão aí embaixo. Lembrando que eu já fiz um review anterior de Dororo falando muita coisa sobre o anime, então se você ainda não assistiu, pausa esse daqui, assiste o primeiro vídeo e depois volta para esse daqui. O link pro primeiro review vai estar no primeiro comentário aqui desse vídeo e também no card aqui em cima. Beleza, minha gente? Então, sem mais demoras, bora lá! Essa sequência de episódios trazem algumas informações bem interessantes que enriquecem bastante o universo aqui de Dororo. Antes disso, vale ressaltar que foi confirmado que o anime terá 24 episódios e que sim, teremos a conclusão da animação ao final destes episódios. É pra glorificar de Pedres! Oh yeah! Como eu falei anteriormente, algumas coisas aqui são confirmadas, como por exemplo, o Hyakimaru, por ser cego, enxerga apenas as almas de tudo aquilo que o circula, sejam pessoas, animais, plantas e tudo mais. E até por isso ele não sai metendo a cara na parede ou por aí, né? A gente até tem uma cena bem interessante do passado do Hyakimaru, quando ele é um pequeno pimpolho, onde ele arranca uma flor e vê a alma da flor se apagar, a luz se apagar ali. Porque afinal de contas a flor estava morrendo. Sobre esse lance de ver a alma, a gente também tem a informação que essas almas possuem formas semelhantes ao fogo, daí a alusão de fogo na letra da música de abertura fazer muito mais sentido do que estava fazendo, pelo menos para mim, em um primeiro momento. Além do que, os demônios são caracterizados por possuírem uma alma de cor vermelho sangue muito forte, e os humanos terem uma cor predominantemente cinza, uma alusão ao fato dos humanos meio que serem seres neutros, né? Nem bons e nem maus. E o vermelho dos demônios seria mais para associar a agressividade deles, e não exatamente ao fato de serem malignos. Além disso, duas coisas que já foram confirmadas no primeiro episódio são bem exploradas nesses episódios. O fato do Hyakimaru recuperar partes de seu corpo ao matar alguns demônios específicos, e que a morte desses demônios vão enfraquecendo o pacto que eles fizeram com o Daigo. E como é mostrado em um dos episódios, o Japão começa a passar por uma grande seca de chuvas, isso graças à morte de um desses demônios. Posteriormente, temos também uma sutil confirmação de que Dororo é uma menina, e que ela se veste de menino muito provavelmente para se proteger, mas eu falo mais disso daqui a pouco. É menina ou menina? Sobre os acontecimentos, Dororo adota uma narrativa de jornada. Temos basicamente a dupla de protagonistas cruzando o Japão em busca dos demônios que usurparam as partes do corpo de Hyakimaru. Nesse processo temos um estreitamento da relação dos dois, juntamente com a evolução e o crescimento da história dos coadjuvantes da obra, como o Bioamaru, o Daigo e a sua esposa, e o Tahomaru, além de alguns personagens de participações menores como a Mio, que são de suma importância no desenvolvimento da história. E aqui tem dois pontos a se destacar. Primeiramente, a ambientação do anime, que o Dororo, apesar de se passar na era de ouro dos samurais, ou na era das trevas, né, dependendo do ponto de vista, porque o Japão passava por inúmeras guerras nesse período, né. A série até que não teria a obrigação de trazer uma fidelidade histórica, até por ela pender mais pro lado da fantasia e tudo mais. Mas o fato interessante é que tudo que é inserido na série acaba jogando a favor da obra, porque de fato passa aquele clima da era dos samurais, né? Você realmente sente a experiência daquele período, e isso é extremamente positivo para dar uma característica marcante à obra. O segundo ponto, a relação da Dororo e o Hyakimaru, que é muito boa. Eles são aquela clássica dupla do caladão e o aloprado, né? No caso, a aloprada aqui, mas que funciona bem, até porque a proximidade deles cresce gradativamente e de maneira natural, bem orgânica mesmo. Até porque houve tempo da relação dos dois ser trabalhado, de uma relação entre desconhecidos que o destino uniu para dois parceiros e amigos de combate. Primeiramente eu vou destacar os acontecimentos relacionados ao Hyakimaru especificamente. Como dito anteriormente, cada demônio que ele mata e que esteja de posse de uma das partes do corpo dele, faz com que ele recupere essa parte. Como o número de demônios diminuiu em relação à obra original, não são todos os demônios que ele mata que acabam fazendo com que ele recupere uma das partes. Sendo assim, um ponto espetacular ocorre toda vez que ele recupera uma de suas partes. Como mostrado no episódio 3, o Jukai, personagem de extrema importância para o Hyakimaru, é um médico protético que servia a um senhor feudal e ele está tentando se redimir dos crimes feitos durante a guerra. O Jukai ele resgata o Hyakimaru ainda bebê, e por perceber que os demônios o atormentavam, o ensina a lutar, ele dá próteses para que ele possa ter uma vida normal. Nessa parte é dito que o Hyakimaru, devido a essa conexão com os demônios, graças ao pacto que seu pai fez, possui uma força sobre-humana, além de que não possui visão
audição e olfato, além de não sentir dor, coisas essas que eu já falei no vídeo anterior e são bem claras desde o princípio da série. Mas o fato interessante acontece quando ele consegue recuperar o seu sistema nervoso, ou o seu sentido do tato, enfim. O Hyakimaru, ele não se importava em se ferir, nem nada do tipo. E aí, a partir do momento que ele recupera o tato dele, e quando ele vai recuperando as partes do corpo dele, a gente vai tendo alguns momentos bem interessantes no anime. Até por ser uma obra, um anime bem trabalhado, por ter tempo de contar a história, porque dessa maneira, está sendo possível mostrar detalhadamente toda essa curva de aprendizado e todo o impacto que essa recuperação das partes do corpo causa ao personagem. Ao recuperar o tato, como eu falei, o Hyakimaru começa a sentir dor, o que afeta diretamente ele em combate, porque ele não pode mais se lançar igual um louco pra cima dos demônios, como ele fazia anteriormente. O mesmo ocorre com o olfato e com a audição também. E nesse ponto, na audição, quando ele recupera a audição, a gente tem um dos momentos mais tocantes do anime. O Hyakimaru, ele se mostra bastante confuso ao recuperar a audição. Afinal de contas, o som em si é algo extremamente novo para ele. Porque o normal para um ser humano é, ao longo dos anos, a audição se adapte ao mundo que nos cerca. Acabamos não tendo esse choque que o personagem teve. Mas o Hyakimaru, no alto dos seus 16 anos, acaba por ouvir todos os sons do mundo de uma vez só. E é uma coisa que ele nem fazia ideia de que existia, de como eram, né? Na parte da direção ficou impecável porque realmente mostra de como é impactante isso ao personagem, né? E é óbvio que a Dororo vem como um alívio cômico na série, porque ela fala mais do que o Homem da Cobra. O fato da Dororo falar pra caceta, acaba incomodando muito o Hyakimaru e traz alguns momentos bem cômicos mesmo, guardadas as devidas proporções, porque a série não é tão direcionada ao humor assim. Nesse contexto, temos a inserção da personagem Mio, uma jovem que, graças aos horrores da guerra, se vê obrigada a se prostituir para poder sustentar a si mesma e a um bando de crianças que a guerra deixou órfão. Vale abrir um parênteses aqui, e que se conecta bem ao que eu falei da ambientação do anime, porque em Dororo nós somos apresentados ao quão terrível é, e mais especificamente era o terror da guerra para o ser humano naquela época. A morte, a fome, a desolação são mostradas de maneira bem cruel aqui no anime. E nesse contexto é mostrado de como era o sofrimento principalmente das mulheres e crianças e até do povo trabalhador de um certo modo. Porque pensa você no caso das mulheres, sem ter alguém que lhe provenha o sustento, e na cultura da época que colocava a mulher apenas como alguém que devia servir ao homem, e isso é mostrado inclusive no primeiro episódio ali, quando a gente tem o Daigo tratando sua esposa quase que como alguém que só serve para parir as crias dele. Então no cenário de guerra existiam poucas opções para as mulheres se virarem, né? Ou elas mendigavam ou se prostituíam. E é nesse contexto que a gente tem a Mio. Para afastar a tristeza, ela canta a música Akai Hana Shiroi Hana, que é uma música tradicional japonesa. Aqui em Dororo é interessante porque a música e a voz da Mio acabam acalmando o Hyakimaru, né? Ele que estava tendo ali muita dificuldade para adaptar a audição dele ao mundo. Então a gente tem diversas interações da Mio com o Hyakimaru, e todas essas interações levam a entender que existiria um romance entre os dois. Obviamente a parte técnica do anime aqui é soberba na execução dessas cenas, mostrando uma sutileza absurda para mostrar o amor aflorando em ambos, em duas pessoas nascidas na desgraça, mostrando o quanto o sentimento do amor estava sendo tão maravilhoso para duas pessoas que só conheciam a dor até então. Paralelo a isso, a gente tem o Biwamaru, que é aquele monge que esporadicamente acompanha a dupla de protagonistas, dizendo ao Hyakimaru que ele carrega muito da aura dos demônios em sua alma e que ele deveria tomar cuidado para que ele mesmo não se tornasse um demônio, não se tornasse um monstro, enfim. Junto a esses acontecimentos também temos o Hyakimaru recuperando sua voz, e tudo acontece de maneira magistral e extremamente bem orquestrada para ligar os acontecimentos à morte da Mio, né? Porque afinal de contas Dororo não passa de um grande drama samurai. Você não esperava que as coisas iam ficar boas e ia ficar todo mundo feliz e contente, né? Tô triste, não tô feliz. A Mio, ela acaba se prostituindo para dois exércitos inimigos, o que gera a desconfiança de um dos lados, fazendo com que os oficiais acabem indo ao seu encalço e a eliminando, além de matar todas as crianças que ela defendia. Esse laço que a série criou entre o Hyakimaru e a Mio é proposital, obviamente, para que a morte da personagem tenha um grande impacto, tanto para o Hyakimaru quanto para o espectador. Além disso, o fato do Hyakimaru recuperar a voz em paralelo à morte da Mio vem para criar uma cena realmente muito bonita e triste ao mesmo tempo. Mano, o que é isso, velho? É realmente brilhante a qualidade da atuação do Suzuki Hiroki,
Ele que é o dublador do Hyakimaru, que nessa cena ele aparece ali apenas gritando e consegue passar a dor e a angústia, além do descontrole que o Hyakimaru sente nesse momento. Fora que a própria cena mostra bem isso, né? Enquanto ele tá atacando um dos últimos samurais, descarregando a raiva dele ali, meio que descarregando esse sentimento de tristeza e revolta que ele tá, de uma maneira totalmente descontrolada, meio que aleatória a maneira como ele ataca o inimigo antes de matar, né? Pra mostrar mesmo o quão descontrolado ele tava nesse momento e o quão perigoso isso é pra ele, já que ele carrega essas máculas dos demônios, né, em sua alma. Isso é um fato de que deve ser um dos conflitos que irão mover o personagem daqui pra frente. Essa linha tênue em que ele está entre se tornar um monstro e combater um monstro. Um dilema relativamente batido, né, daquele que combate o mal, de tanto estar em contato com ele pode acabar se contaminando. Como eu falei, relativamente batido, mas como aqui é mostrado de uma maneira sublime, fica realmente muito interessante. O Biwamaru, que é aquele monge, né, ele faz as vezes do Mestre Yoda aqui em Dororo. O objetivo dele inicial, e aparentemente até o momento, é manter o Hyakimaru no caminho certo. Ele serve muito para situar os personagens no contexto da história, falando coisas sobre os demônios, aquela coisa toda. Só que até o momento a gente não tem a origem do personagem, nem nada do tipo. De qualquer maneira, assim como os demais personagens, cumpre bem a sua função na história e é bem bacana de uma maneira geral. A Dororo, como dito anteriormente, além do estreitamento da amizade com o Hyakimaru, tem seu passado revelado em um dos episódios. Nele vemos os pais da Dororo, a morte do pai dela, o Hibukuru. É uma cena muito bonita, muito impactante. Nela é mostrada a bravura e a honra dele, né, como um guerreiro. Sendo que ele não aceitava os abusos que os samurais faziam com a população e acaba formando um bando de guerreiros que combate apenas os samurais. Aqui vale contextualizar que antes da Era Meiji, né, que foi o período de história do Japão conhecido entre tantas outras coisas pela queda dos samurais, mas que anterior à Era Meiji, os samurais, assim como os senhores feudais, obviamente, que eram os mandantes da porra toda, mas os samurais eram figuras com grande status, uma certa liberdade e até regalias na sociedade japonesa. Basicamente, eles podiam fazer o que queria, e a gente sabe o que acontece quando é dado esse tipo de poder na mão dos seres humanos. Vai dar merda isso. Eu sou poderoso samurai. Posso fazer o que quiser, porque a velha que disse. Calibuki, Camila não sabe de nada. Sendo assim, o pai da Dororo se revolta com isso, o que posteriormente leva à sua morte. E pouco depois disso, a morte da mãe da Dororo, que é a Odiya. A morte da mãe da Dororo é uma cena visualmente muito bonita, já que toda a lembrança é mostrada em preto e branco. Todas as cenas de lembrança, de uma maneira geral aqui no Dororo, são mostradas em preto e branco. E a mãe da Dororo morre em um lugar cheio de rosas vermelhas. E aqui só as rosas que tem a cor. É um vermelho bem forte, um vermelho bem carregado, que gera um contraste muito bonito visualmente na cena. E bem dramático também, né? Como eu falei, é um drama samurai, né? A cena, aliada à trilha sonora e todos os sacrifícios que a mãe da Dororo fez antes de morrer, ajudam a reforçar o quão pesada é a perda da personagem. Outro personagem que aparece nessas lembranças da Dororo é o Itachi, né? E eita nomezinho que tá aliado à desgraça, né? Mas aqui ele era um dos subordinados do Hibukuru, né, o pai da Dororo, e diversas vezes ele tenta alertar o Hibukuru que os tempos estão mudando e que se aliar a um senhor feudal seria o mais sensato a fazer para sobreviver. Essa parte, diferente de muitos animes onde tem uma metáfora, aquela coisa toda que geralmente eu falo aqui, que geralmente os animes eles tendem a fazer metáforas, aqui não. Aqui é mais uma contestação atemporal mesmo, de como é o ser humano. Vou trazer pro universo do YouTube para contextualizar meu pensamento para vocês. Porque aqui na plataforma a gente vê como alguns youtubers ou criadores de conteúdo, enfim, se colocam em relação a diversas mudanças da plataforma, acabando se sujeitando a coisas ridículas, patéticas ou mesmo fazendo o que for preciso, né? Simplesmente para sobreviver, entre aspas, na plataforma. Eu sou uma foca! É engraçado, né? Eu acho interessante isso, porque o ser humano, com a desculpa de sobreviver, ele é capaz de coisas desprezíveis. Então, assim, eu acho bem legal essa maneira como o Dororo mostra isso, né? O ser humano, o Itachi, no caso aqui, o personagem do Itachi, ele é capaz de coisas abomináveis simplesmente para sobreviver. E no caso, sobreviver que eu falo não é sobreviver de ter o que comer ou o básico assim, né? Simplesmente para manter um status ou para alcançar um status que no caso do Itachi aqui, ele até não tinha. Então é muito mais para manter um estilo de vida glamouroso e tudo mais, do que qualquer outra coisa, do que qualquer desculpa da sobrevivência que ele vinha trazer. Isso é, como eu falei, é uma constatação e não uma metáfora. Realmente é uma coisa que a gente pode pegar como exemplo para qualquer outra situação da nossa vida e, enfim, inúmeras outras coisas que acontecem no dia a dia. Além disso, temos mais uma vez, durante toda essa sequência das lembranças da morte dos pais da Dororo,
as máculas que a guerra traz ao ser humano, que é a fome, a violência e o egoísmo do bicho-homem, né, do ser humano, que são apresentados de uma maneira extremamente cruel. Isso mais uma vez se encaixa de como esse anime retrata e ambienta bem a guerra e como ela era impactante e terrível no período ali dos samurais. Para finalizar a parte da Dororo, a gente tem tudo isso, como eu falei, em lembranças acontecendo enquanto a personagem está doente. E ela acaba sendo ajudada por uma espécie de monja ali e tal. E nessa sequência é onde temos a confirmação que a Dororo é uma menina. É menina? Que coisa mais fofa. Parece com o pai. Muito provavelmente ela se veste de menino para sobreviver e para não sofrer, tendo em vista de como que uma mulher, uma menina no caso, é tratada naquela época. Dois personagens que têm seus desenvolvimentos iniciados nesses episódios são o Daigo e o Tahomaru. No caso do Tahomaru, eu confesso que eu queria odiar ele, mas não deu, cara. Até porque a sua apresentação na abertura, em momentos anteriores, passava aquela impressão de ser um moleque meio que mimado e aquela coisa toda. E até tem um pouco disso nele, né? Sendo ele o segundo filho do Daigo, né, e por motivos óbvios ele é tratado como primogênito, ele tem muito dessa questão de ter uma vida abastada e aquela coisa toda, cheia de pompas e tchutchus. Mas diferente do seu pai, ele é alguém bem justo e correto, com atitudes até heróicas e bondosas com seu povo. O fato é que ele, por ter sido criado em um ambiente de fartura e riqueza, acaba não tendo tanta noção de como é o mundo fora da sua bolha. Mas isso pouco a pouco vai se rompendo conforme ele começa a ver o mundo. Sobre o Daigo e a Nui no Kata, que é a mãe do Hyakimaru, a gente começa a ter aquele conflito que eu citei no primeiro vídeo. O Daigo disse que fez o que fez pelo bem da nação e que sacrificou seu filho para que o país prosperasse. Mas a Nui no Kato questiona se isso que ele fez foi apenas pelo bem do reino ou se o que ele queria de fato era só o poder mesmo. É aquela velha questão levantada se os fins justificam os meios, fazer o mal por uma boa causa compensa. Inúmeros são aqueles que colocam questões ideológicas à frente de suas atitudes para justificar seus atos. Falam lá, eu estou lutando pelo bem do povo, eu faço isso pela minha família, aquela coisa toda. Ou, como no caso do Daigo, né, por minha nação. A gente tem que entender uma coisa, não adianta enfeitar o pavão. Por mais nobre que pareça, fazer o mal é fazer o mal. Se isso vai beneficiar o mundo daqui pra frente, ainda é errado, você tá fazendo mal. E no caso do Daigo, é claramente a desculpa de um governante para justificar as coisas terríveis que ele fez, em nome de obter poder. Ele não queria dar o bem pro povo, ele não queria o bem da nação. O que o Daigo queria era poder, poder sobre o povo. Eu quero poder! Poder comer o cu de todo mundo nessa porra! Em dado momento do anime é mostrada uma peça e nela o Daigo é colocado como um herói. E o Dororo é repreendido quando faz uma piada sobre o Daigo. Isso até que soa meio familiar, não é? Quando eu fiz a comparação no vídeo da queda do Griffith, muitas pessoas não entenderam. Mas aqui eu digo mais claramente. O poder, ele seduz e vicia as pessoas. E muitas vezes as pessoas utilizam o poder para manipular as pessoas, para maquiar o mal que elas estão fazendo, dando essa desculpa que estão fazendo bem pelos outros. E se a pessoa tiver que falar que em nome de quem for, o ser humano vai falar, só para manter o poder. E é o que a gente vê aqui com o Daigo, basicamente. Bom, o 12º episódio do Dororo, ele vem para colocar todas as cartas na mesa ali, né? A gente tem alguns encontros bem marcantes entre o Hyakimaru, o Tahomaru, o Daigo e a família acaba se reunindo. E a toada, assim, a pegada do episódio mesmo, é nessa grande discussão de que se os fins justificam os meios, se tudo que o Daigo fez em nome da nação é justificável, né? Fato esse que até a própria Dororo, ela questiona isso em dado momento. Porque, logicamente, o Hyakimaru, ele sofreu, ele sofre imensamente, né? Ele não teve a chance de ter uma vida decente. Claramente, o Daigo é um personagem, uma pessoa ruim, né? Tudo que ele fez, todas as atitudes são pelo poder, mas a gente vê que o mundo, querendo ou não, muitas coisas, né? E esse episódio ele traz muito isso, de mostrar algumas pessoas falando o quão foi benéfico para essa província do Daigo ali. Tem um pequeno confronto entre o Tahomaru, que acaba sendo convencido que infelizmente foi necessário, né? Isso na ótica dos personagens, tá? A gente sabe que no final das contas os demônios eles vão cobrar um preço muito alto por tudo isso, né, matando vidas de inocentes e aquela coisa toda. Pode parecer uma coisa boa, mas no final das contas não é. Mas na ótica dos personagens, das pessoas que vivem ali na província e tudo mais, é totalmente plausível, né? O sacrifício de uma pessoa pro bem maior. Então a gente tem esse confronto com o Tahomaru, é uma luta bem breve. E a Nui no Kata, que é a mãe do Hyakimaru, ela acaba se matando meio que em penitência
porque ela não fez nada pro Hyakimaru ser poupado, mas como eu falei, é um drama samurai, um drama de época. E é realmente uma cena muito dramática, muito triste, é muito bonita ao mesmo tempo, né? Porque você tem uma mãe ali, uma mulher que na época, tratadas como seres humanos de segunda linha. Então realmente é uma cena muito bonita, muito tocante de certo modo. O Daigo, como eu falei, a faceta dele é de alguém extremamente egoísta, seduzido pelo poder, e o Tahomaru, eu realmente estou bastante curioso de como vai ser a postura dele a partir daqui. Porque como eu falei, é um personagem extremamente justo. A postura dele, querendo ou não, é bem plausível, porque ele tá pensando no povo. O Tahomaru sim tá pensando no povo, diferente do pai dele. E um momento interessante desse episódio é quando a própria Dororo questiona se continuar matando os demônios seria uma coisa boa ou não. Porque com a extinção desse pacto com os demônios, o reino iria pro beleléu. Realmente muito bacana esse questionamento que a série traz, né? Se os fins justificam os meios, aquela coisa toda. Se fazer uma coisa ruim é justificável por um bem maior de todos, ou será que não seria mais correto todo o povo, juntamente com o Daigo, a população, todo mundo passasse por esse momento ruim juntos, né? Ao invés de sacrificar uma vida? E como a gente sabe, fazendo esse pacto aí com os demônios, como a série mostra, né? Esse pacto com os demônios acaba trazendo coisas muito ruins. Mas pela ótica dos personagens, eles não têm essa noção ainda, pelo menos, né? Mas é bem legal, é bem interessante esse questionamento que a série aborda. Eu já falei no primeiro vídeo, mas eu falo de novo nesse. Com certeza o Dororo é uma ótima obra e está sendo extremamente bem conduzida. O Estúdio Mapa e toda a equipe de produção estão sendo extremamente competentes na execução do anime, e de fato a gente só precisa da conclusão da obra para cravar que ele vai ser um dos melhores animes do ano de 2019, se não for o melhor. Bom gente, é isso, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like. Mais uma vez eu vou colocar a meta de 100 likes, esse vídeo atingindo 100 likes eu faço mais reviews de Dororo. Normalmente eu vou esperar juntar um bom número de episódios, tá? Para eu poder analisar de uma vez, a ideia fica até mais concisa de certo modo, né? Se quer apoiar o canal, se quer ajudar e dar uma força, basta você se tornar membro do canal, tá? O YouTube disponibilizou essa opção para todos os canais do YouTube. E se for de coração, se você realmente quiser incentivar o meu trabalho aqui, vai ser de grande ajuda e vai ser de grande valia para mim mesmo. E eu vou agradecer imensamente para vocês. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, um grande beijo a todos, falou, tchau, tchau. Uhul!